Brasil, vamos falar do nosso país, né? Nós temos a liberdade de poder cultuar a Deus, temos vários templos, várias igrejas, né? Graças a Deus por isso, né? Fecha-se bares e abre-se igrejas, fecha-se tudo quanto é tipo de coisa ruim e se abrem igrejas de outros ministérios e tal, pregando Jesus Cristo. Isso é muito bom. Mas a gente vê que no decorrer de tudo isso, as pessoas têm se acomodado porque a tecnologia tem prendido pessoas dentro de casa, né? Não estamos mais no Covid, mas tem gente que gosta de ficar sentadinho, aí em vez de vir ao templo, né, que tem essa oportunidade aqui no nosso país, aí a pessoa fica assistindo em casa. Mas cada um faz aquilo que sente e conforme você tem experiência com Deus, o próprio Deus te impulsiona, o Espírito Santo te impulsiona, assim como Davi falava, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho alegria de estar na casa, na presença de Deus, diante do altar, diante do sacerdote, que vai estar orando, né? E isso é poderoso. Quando a igreja aprende que é importante você vir à igreja, vir a um templo, para que você cultue a Deus, quando você tem isso na tua mente, você já está quebrando muitas coisas que aí fora está sendo pregado, que não precisa tanto assim, não precisa, mas na verdade você está sendo fiel a Deus, e isso que é importante. Então, glorifico a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite, amém? Amados, Deus falou comigo, através de uma visita, nesta palavra, e compartilhei com o pastor Claudir, ele sentiu de Deus que eu viesse trazer essa palavra, e essa é uma palavra simples, mas eu acredito na manifestação e na revelação do Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que Deus tem muitos ensinamentos para nos dar através desta mensagem. Então eu gostaria que você dobrasse sua atenção, né? As crianças, elas têm liberdade, pode correr, pode ir para lá, para cá, não tem problema. Mas você fique atento, porque uma palavra pode mudar o rumo da sua vida nessa noite. Uma palavra pode virar uma chave no céu, que você está precisando. E também uma palavra que sai aqui desta Bíblia, né, que é o nosso manual de vida, ela pode mudar completamente a tua mente e você nunca mais será a mesma pessoa. Você pode abrir comigo no livro de Juízes, Antigo Testamento, depois do livro de Josué, vem Juízes. Juízes capítulo 1, já o primeiro capítulo. Juízes capítulo 1 e o versículo de número 7. Amém? Adoni-Bezeque, repita comigo, Adoni-Bezeque, disse, 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora, Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Podeis tomar o seu assento, em nome de Jesus. Trazer para os irmãos aqui um breve relato de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, ele foi um rei cananeu, e tendo subjugado 70 dos reis que estavam ao seu redor, ele foi atacado e exterminado
pelo exército de Judá e Simeão. Então, esse era um rei. Pensa num rei tirano. Pensa num rei que ele não estava contente somente com o reinado dele. Ele não estava contente somente com aquilo que ele já possuía, mas ele tinha uma sede de conquista e de invadir território e tomar por força. E ele tinha os hábitos, costumes, de quando ele conseguia dominar toda aquela área, todo aquele reinado, ele pegava como sinal da sua tirania, como sinal do seu lado obscuro, terrível. Ele pegava o rei, de onde ele conquistou, ele cortava o polegar, os 2 polegares das mãos, e cortava os dos pés. E com cada rei, com cada território que ele conquistava, ele fazia isso. Era um costume, mas ele tinha também um propósito nisso. Ele não estava fazendo isso porque era um costume talvez da geração dele, pai, avô, que também reinavam, mas ele tinha isso como uma estratégia. Era uma forma de ele humilhar e neutralizar o seu adversário. Veja bem, 70 reis ele fez isso. Se você for olhar, e não precisa ir muito longe, é como se o território maior do que o Brasil foi conquistado com força e tirania por ele. Ele desempenhava isso muito bem e ele era focado e determinado. Ele era cruel. Eu acredito que muitos reis acabavam morrendo após ter sido mutilados, porque naquela época não existia a assistência médica que existe hoje. Então não se tinha tanta tecnologia. Remédios eram através das folhas, fazia-se chá e desse tipo. Mas atentem para a crueldade desse rei. E por poder, por querer conquistar territórios, ele fazia isso. Esses reis que ficavam, eram humilhados diariamente, comendo migalhas que caíam da mesa dele. Esse era o alimento que esses reis amputados, mutilados, eles podiam se alimentar dentro da tirania desse rei. O que a palavra do Senhor e o Espírito Santo ele me revela através dessas atitudes desse rei? Primeira coisa, o Espírito Santo de Deus me falou que esse rei, ele tem a apologia de ser o próprio Satanás, que não se contenta com uma coisa, com outra. Ele quer dominar tudo. Ele quer o território de todo mundo para que fiquem debaixo da tirania dele. Veja bem,
Satanás, na figura desse rei, ele não quer apenas o território que ele tem, ou o lugar onde foi reservado para ele, mas ele quer dominar e tentar fazer isso, quer dominar famílias, quer dominar lares, empresas. Ele tem sede por dominar territórios. Eu digo para você que hoje as maiores lutas que as famílias encontram é justamente a opressão espiritual que sofremos por estarmos fazendo algo que agrada a Deus. Quando você começa a fazer as coisas da forma correta, quando você começa a fazer tudo da forma que Deus se agrada, o nosso adversário, ele tem vontade de romper a barreira que te protege, e ele fica esperando o momento certo, porque ele é meticuloso, ele é estrategista, e ele fica ao derredor, olhando para você, esperando uma falha, uma brecha, uma oportunidade, para que ele se aproxime, para que ele consiga entrar e atravessar essa barreira espiritual que o Senhor, ele mantém naqueles que estão nele. Veja bem, quando isso acontece, famílias inteiras acabam ficando refém das ações dele. Pessoas que outra hora estavam muito bem e de repente começaram a enfrentar dificuldades, e devido a falhas, devido a erros e não ter sido consertado, Satanás ele entra, assim como esse rei, no teu território, no meu território. Se assim nós deixarmos isso acontecer e quebrarmos essa aliança com Deus, ele vai vir, ele vai entrar, e da mesma forma que este rei fez com esses 70 reis, ele irá fazer conosco. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai cortar o seu polegar das mãos e o seu polegar dos pés. Sabe por que que esse rei fazia isso? Eu fui pesquisar qual é a importância desses membros do nosso corpo. Interessante é que quando nós não temos o polegar, naquela época se lutava à base da espada. Então o polegar, ele é fundamental para poder segurar a espada com força, e no momento da batalha, você não deixa escapar a espada da sua mão. Olhe bem, uma das estratégias do inimigo, quando ele consegue invadir o teu e o meu território, ele vem e vai fazer com que você fique fraco na palavra, na espada. Você vai enfraquecer, você não vai conseguir revidar, porque você está sem o polegar. Espiritualmente falando, quero que você entenda que nós estamos agindo e falando na questão espiritual. Na anatomia isso se aplica, mas eu estou falando no âmbito espiritual, que essa é uma das ações que ele faz para fazer você desanimar e se prostrar ao chão, derrotado. Outra coisa, quando o dedão do pé é cortado, fui pesquisar sobre isso também.
e descobrir que Ele nos deixa sem condição nenhuma de correr, de ter impulso, pois o que dá o impulso no momento de você correr, de você andar, é justamente o dedão do pé. Olha só, te neutraliza e faz com que você não consiga andar adiante, ou até mesmo não tenha forças para correr em direção ao que é certo, e faz você ficar à mercê dele. Veja que estratégia maligna, porque nós estamos falando de uma história que aconteceu, mas o Espírito Santo, ele falou assim: filho, tem pessoas que estão vivendo na igreja, e às vezes ela não consegue ter habilidade na palavra, e ela não sabe que espiritualmente ela está sendo atacada. Nessa questão, porque o território dela está dominado. E é muito sério isso. Porque tem pessoas, e a Bíblia relata vários exemplos, que estão dentro da igreja, mas sofrem diariamente com opressão maligna, com ataque espiritual, e não conseguem entender como fazer para se livrar disso. Olha só, quando você está na condição igual dos reis, veja bem, os reis estavam comendo as migalhas da mesa desse rei tirano, e é justamente isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu estou contando um pouco da história, para que você entenda, e o Espírito Santo, ele vai levar ao teu conhecimento aquilo que muitas pessoas estão vivendo, mas se acostumaram com isso. E não tem coisa pior do que você aceitar aquilo que não é para você. Olhe para o seu irmão que está do teu lado e diga assim: ó, não aceite aquilo que não é para ti. Veja bem, eles comiam migalhas, e o Espírito Santo falava assim: filho, só come migalha do chão quem está caído. Não tem como você comer uma migalha do chão se você estiver de pé. Mas se você estiver no chão, caído, você vai estar próximo às migalhas do chão, ao qual caíram da mesa, ao qual é um resto que está no chão, migalhas espalhadas, e você que está caído espiritualmente, não tem forças para levantar, está sendo atacado, está sendo humilhado, você acaba se acostumando com aquelas migalhas, se saciando com aquele pouco que está ali. E aí você fala muitas vezes: poxa, mas a minha vida não vai para frente, eu não consigo romper, eu não consigo, sabe, eu não consigo ser bem sucedido. Às vezes você, aí falando na questão financeira, mas às vezes na questão sentimental, às vezes na questão familiar. Poxa, a minha família não vence, a gente dá 3 passos para frente, 10 passos para trás, eu não sei o que acontece. Isso é sinal de que você está caído espiritualmente, porque aquele que está de pé, ele não enxerga as migalhas no chão, mas ele está diante de uma mesa grande, posta pelo Senhor, e quando ele está diante da mesa, ele vê o banquete que Deus colocou para ele. Então, quando você come migalha, quando você está caído, você se tornou um refém da situação. E você aceitou isso, e para você
É isso mesmo. E muita gente tem isso na mente. Satanás é especialista em confundir a tua mente. E dizer que para você é isso que tem e basta. E se conforme com isso. Mas eu digo para você, igreja. O que Deus tem para mim e para você é uma mesa grande, um banquete, para mim e para a tua família, para que a gente possa estar sempre de pé diante do Senhor e viver sim o melhor dessa terra na presença do Rei. Tinha uma situação que aconteceu na época de Jesus. Eu quero falar agora a diferença enorme, gigantesca, sem comparação. Porque o meu e o teu adversário, ele ama te dar migalhas. Se assim você tiver caído, vai receber migalhas, não vai receber nada mais do que isso. Mas olha só que interessante. Tinha uma mulher que chegou até Jesus, e ela pediu a Jesus que curasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada na casa dela. Jesus olhou para ela e disse: não é certo tirar o pão dos filhos e dar a outros. Ou seja, ele quis dizer a cananeus, que não eram judeus, gentios. E ela foi questionando a Cristo, pedindo para ele aí, deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui rapidamente, que eu quero ler, que é muito interessante isso aqui, e vou conseguir passar para vocês a importância. Aqui, ó. Olha só. Quem quiser acompanhar, está em Mateus 15. Mateus 15, 21. Quem quiser acompanhar. Eu vou ler aqui a história, para a gente conseguir chegar no objetivo. Ó, então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, e suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então, os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha só o que ela disse. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Olha isso. Olha o que Jesus falou. Aí olha só a resposta: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seu dono. Jesus disse: mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Agora eu quero falar para você da questão de Cristo. Ela queria o que de Jesus? Fala para o teu irmão aí do teu lado. Ela queria uma migalha.
Agora eu vou te falar uma coisa. Jesus não dá migalha para ninguém. Jesus deu um pão bem quentinho, vindo do céu para ela. A cura ela recebeu, ela se alimentou da palavra do Senhor. E a palavra avançou e curou e tirou os demônios que estavam sobre a sua filha. Jesus nunca deixa ninguém com fome. Lá e demandará sai. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Mas você serve um Deus, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Ei, o Senhor não quer te dar migalhas. Ele não quer que você viva, sabe, com migalhas. E o Senhor tem um banquete, como eu falei, uma mesa posta a você nessa noite. Pode ser que aqui hoje o Senhor mude a história de muitas pessoas que estavam vivendo com uma mente muito pequena diante da grandeza do nosso Deus. Pode ser que daqui hoje você desperte no espírito e nas suas atitudes com Deus e você se torne uma pessoa tão grande em Deus. E Deus te fará próspero, Deus fará tua família abençoada, Deus restaurará todos os âmbitos da tua vida. Mas essa é a grande diferença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nunca vai deixar você suplicando e saindo de mão vazia. Um dos textos também que eu achei maravilhoso, porque quando a gente fala de pessoas que estão caídas ao chão, dá a entender que aquela pessoa está abandonada. E que não tem ninguém para levantar ela. Porque é assim que muitas pessoas às vezes se sentem. Estão caídas espiritualmente, estão fracas e não conseguem ter força para levantar. A surra que apanharam espiritualmente deixou caída no meio do caminho. Mas olha só, passa várias pessoas por você. Passa várias pessoas que vê a situação, a pessoa caída. Mas quando passa o bom samaritano, ele vê aquela pessoa caída no chão. Arabanaiasai. Ele diz, eu não posso seguir adiante nesse caminho. Eu não posso continuar a minha jornada. Eu preciso ajudar este que está caído. A compaixão do Senhor sobre aquele que caiu, aquele que está caído espiritualmente. Irmãos, não existe solução mais para Satanás. Mas para nós ainda tem solução. Ele não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito. Já está condenado. O lago de fogo que Deus criou para o grande juízo, é para ele e os seus anjos. Não é para a humanidade, mas é para ele e para os seus anjos. Então eu digo para você, há tempo de ser transformado por Deus. E essa transformação não é na roupa. Essa mudança não está no físico, mas está na nossa mente, está na nossa alma. Fortalecer o nosso espírito em Deus. É maravilhoso quando você tem a certeza desse Deus que tudo pode fazer. Então, as estratégias do nosso adversário é essa. Ele quer colocar na tua mente que para você é só isso.
enquanto o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele quer falar para você. A gente vinha conversando ontem, eu e o pastor fomos fazer uma visita, e nós viemos conversando, ele trouxe algo maravilhoso. Ele quer falar para você que ele que tem o dinheiro da terra, enquanto a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele fala na sua palavra, minha é a prata, meu é o ouro. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no seu domínio e no seu controle. Só fica caído quem quer. Só fica rastejando e comendo migalhas quem quer. Por que quem quer? Porque se você não quer viver mais desse jeito, hoje é o dia de você se levantar espiritualmente e você dobrar o teu tempo de oração. Eu estou orando 1 hora, eu vou orar 2, eu vou orar 3, eu vou começar a fazer a diferença dentro da minha casa. Esse ano eu vou fazer uma meta com o Senhor, eu quero algo com Deus, eu vou trazer pessoas para conhecer o amor de Jesus. Isso tem se esfriado. Sabe por quê? Por causa da pouca força que a igreja está. Nós nos empenhamos mais em adquirir conhecimento da terra do que adquirir o conhecimento do céu. Por que eu digo isso? Porque nos dedicamos a cursos, faculdades, irmãos, tudo isso é bom, mas não pode ser a tua prioridade. A pastora Solange pregou aqui sobre prioridade. Você pode fazer uma faculdade, você pode fazer curso, mas você tem que entender que não adianta só você adquirir conhecimento dessa terra. Você precisa adquirir o conhecimento do céu. Porque como você vai chegar diante do Senhor? Como que naquele grande dia você vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, puxa vida, agora eu posso te ver, agora eu posso contemplar a tua grandeza. Mas se você não estiver ligado com as coisas do céu, Ele não vai conseguir nem te receber na porta. Nós precisamos entender isso como igreja. O tempo nosso está cada vez mais corrido e mais curto. E esse mundo tem roubado o tempo nosso de qualidade. Tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade com o Senhor. Principalmente com o Senhor. Eu falei para vocês sobre esse rei e sobre a estratégia maligna. O território que Deus te deu é para Ele reinar. Quem tem que manter o território limpo somos nós. Quem tem que manter o território fechado, totalmente lacrado, sem brecha, sem nenhuma fenda, é nós. Nós precisamos fazer isso como igreja. Nós precisamos cuidar todos os dias, para que o inimigo ele não tenha nenhuma oportunidade. Porque quando nós damos oportunidade, quantas pessoas que estavam aqui neste ministério, que caminharam conosco, estavam bem, estavam crescendo espiritualmente, estavam prosperando, coisa mais linda de Deus. Mas o que fizeram? Deram oportunidade para Satanás. E o que ele fez? Ele acabou com muitas famílias
que abandonaram a presença de Deus. Eu falo isso para você. Fica um alerta e um cuidado para você, para sua família. Quando estamos buscando a Deus, a fúria do inimigo é muito grande. E por isso somos atacados, temos tribulações. O próprio Jesus disse, vocês terão aflições no mundo. Mas tenham de bom ânimo, porque eu venci. Ande comigo que vocês serão vencedores. Tudo isso serve de alerta, serve para você entender. Qual é a tua posição hoje em Deus, espiritualmente falando? Será que você está satisfeito com a tua posição em Deus, com a tua vida em Deus, com a tua entrega, espiritualmente falando? Fica para você pensar. Será que você está dando bom testemunho aonde você tem chegado? Você tem falado da palavra, do amor de Cristo para as pessoas na oportunidade que Deus tem preparado sempre? Porque sempre Deus prepara. É incrível, irmãos. Eu trabalho lá numa bancada lá, estou montando as coisas, daqui a pouco se encosta uma pessoa e do nada ela começa a perguntar coisa. Deus, Ele traz pessoas para perto de nós, quando nós estamos ligados no céu. Quando você está ligado no céu, quando você está bem com Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, é como se você estivesse carregando um cesto de pão, quentinho. E essa pessoa está faminta. Essa pessoa está se alimentando de migalhas durante muito tempo na sua vida. E você está ali, cheio da presença de Deus, com o Espírito Santo, carregando um cesto de pão. Daí você fala assim, olha, para de comer migalha, eu tenho um pão do céu para você. Eu tenho algo de Deus para a tua vida, para a tua família. Deus tem a solução para os teus problemas. Não se preocupa que Deus vai abrir uma porta onde não tem parede. Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer. Pode se preparar porque a mudança virá. Fica para esse tempo. Nós precisamos andar alerta, vigilantes. Porque cada vez mais vai ficando mais e mais difícil. E é como eu falei, aqui no Brasil nós não temos perseguição. Mas, se acontecer, se Deus permitir, como vamos nos comportar diante de uma situação dessa? Aquele que se envergonhar diante dos homens, de mim, eu o envergonharei diante do Pai naquele dia. Veja, Jesus, Ele é mais do que absoluto e suficiente nas nossas vidas. E somos gratos pelo preço e pela salvação que temos através dele. Agora, se eu não amar ao ponto de entregar a minha vida a Ele, eu preciso rever a minha questão com Deus. Se eu não estou disposto a entregar a minha própria vida, eu preciso rever qual é o ponto de amor que eu estou com Deus. Porque o próprio Jesus disse, aquele que coloca o filho, pai, mãe, acima de mim, muitas coisas, irmãos, precisamos entender e viver. Essa igreja, esse ministério,
ele tem caminhado cada vez mais para um despertar da sua igreja, das pessoas que estão aqui. E eu já participei de várias igrejas, vários ministérios. E aprendi muito com Deus nesses outros lugares que eu frequentei. Mas hoje, o Senhor me dá a oportunidade de viver e fazer as coisas conforme é o certo. Então, por que não fazer? Por que não andar no caminho certo? Por que não confrontar o pecado quando é pecado? Por que não falar que não devemos andar mentindo e sendo falsos e tudo mais? Ou seja, isso não tem sido mais motivo de pregação nos púlpitos, porque isso não dá uma casa cheia de pessoas. E eu digo para você, a Bíblia vai dizer também que nos últimos tempos os homens acreditariam mais em fábulas e em coisas de si mesmos do que na verdade. Acreditariam mais na questão emocional, no afago, no passar a mão na cabeça, do que no confronto. Olha, se você continuar errado, você não vai ter a salvação. E o Senhor está falando nessa noite. O Senhor Jesus, Ele tem um pão, Ele tem uma mesa para as nossas vidas. Examine-se o homem a si mesmo. Como que está você? Como que está a sua vida? Como que está diante do Senhor a tua vida espiritual? Como que isso está resultando? Porque a tua vida espiritual vai resultar diretamente na tua vida aqui, na terra. Ah, pastor, eu estou meio complicado aí, sabe? Eu não estou conseguindo, estou só vivendo de migalhas mesmo. Então essa é a noite que você vai ter para colocar isso diante do Senhor. E você tem que rejeitar isso. Com a tua boca tu vai ter que falar isso para o Senhor. Senhor, eu não aceito mais migalhas na minha vida. Eu não aceito mais andar caído ao chão espiritualmente. Eu quero andar na tua presença e viver o melhor que tu tem na minha vida, em nome de Jesus. Você precisa fazer essa declaração. E eu digo para você, igreja, que muita coisa vai mudar. Muitas situações que estavam insolúveis vão ser solucionadas, porque Deus, Ele é tão maravilhoso, que aquilo que a gente não consegue mais arrumar e nem colocar nos trilhos, o Senhor vai lá e endireita, coloca no trilho e dá tudo certo. Amém?